Meu irmão, minha irmã, boa noite. São 19 horas e 1 minuto neste dia 2 de setembro de 2020. Estamos a iniciar nosso estudo bíblico sobre a Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 9 do livre-arbítrio. E eu quero, como habitualmente faço, começar com uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome e agradecidos somos, ó Deus, por essa oportunidade de estudar a tua palavra, que o Senhor nos guie, nos instrua para que o que desse estudo compreendermos e podermos passar para os teus filhos, nossos queridos irmãos, isso tudo seja para a instrução, para a edificação de cada vida. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados, do livre-arbítrio, capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster. Livre-arbítrio. Essa é uma expressão que ela causa uma certa polêmica, um certo incômodo, porque todos nós nos achamos livres. Nós nos achamos livres. Mas se analisarmos a palavra livre na essência dela, só Deus é livre. Só Deus é livre. Porque Deus é que pode todas as coisas. Deus pode tudo, e o ser humano tem as suas limitações. Então o ser humano ele não é totalmente livre. Então essa expressão livre-arbítrio, ela há de ser considerada num contexto. E qual contexto nós podemos considerá-la? Nós podemos considerá-la no contexto anterior à queda humana, lá em Gênesis 3, e no contexto posterior à queda. Mas ainda assim há outras considerações a serem feitas quanto ao âmbito, à abrangência dessa liberdade. Porque se nós pensarmos no campo em que esta liberdade atua, nós também teremos as nossas restrições. Porque o ser humano antes da queda é um ser humano que pode, por exemplo, não pecar, é um ser humano que pode também pecar. Ele tinha a possibilidade das duas coisas, pecar ou não pecar. Pós-queda, ele pode pecar, mas ele não pode não pecar. Ele é pecador. Outra área de atuação, de abrangência desse livre-arbítrio, quanto à salvação. O ser humano antes da queda é um ser humano que ele está já dentro daquele contexto da vontade de Deus para ele. É um ser humano que faz a vontade de Deus. É um ser humano que já está no paraíso. É um ser humano que está no pleno uso daquilo que Deus estabeleceu para ele. O ser humano após a queda é um ser humano com limitações, porque é um ser humano que ele nem vai querer por si só agradar a Deus. Ele só vai fazer isso quando Deus atua nele, move o seu coração, modifica o seu ser, modifica o seu nous, ou a sua mente, e o faz vergar-se, e o faz voltar-se para Deus. Então, você vê que há vários âmbitos de análise dessa expressão do livre-arbítrio. Vamos, pois, à nossa Confissão de Fé de Westminster e analisar passo a passo o que ela nos diz aqui. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza.
Então, quando Deus resolveu fazer o ser humano, a Trindade, não é? A Santíssima Trindade, a palavra bíblica diz que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa expressão imagem e semelhança é chamada na língua hebraica de um paralelismo sinonímico, que quer dizer uma expressão que reforça a outra. Imagem e semelhança, na verdade, querem dizer que o ser humano é parecido com Deus. O ser humano tem características vindas de Deus. O ser humano, ele parece com o seu Criador, o que é óbvio, né? Porque a criatura normalmente se parece com o seu Criador. Então, esse paralelismo sinonímico quer dizer isso. E este ser humano foi criado santo, puro. Esse ser humano foi criado livre. A natureza dele não pedia nela mesma que ele pecasse. Não havia nenhuma propensão natural nele para pecar. Mas ele tinha vontade livre. E essa vontade livre poderia pecar, poderia não pecar. Certo? Então, quando a gente lê aqui que Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza, se vê aqui que o ser humano tinha um grau de neutralidade nas suas ações que lhe permitia tomar decisões sem ser influenciado por qualquer coisa externa. Só que você sabe muito bem, e volta ao Gênesis 3, que houve uma influência fatal na vida humana. Há uma influência maligna lá naquele Gênesis 3. Foi assim que Deus disse? Perguntou a serpente. E aí o restante da história você certamente já conhece, né? Que o ser humano veio a pecar a partir dessa pergunta que foi feita por Satanás encarnado na serpente. O segundo ponto, segundo item aqui da nossa confissão de fé, desse capítulo do livre-arbítrio, diz assim: o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Então, note bem aqui, o ser humano antes da queda é um ser humano que ele tem o desejo do bem, ele tem implantado nele mesmo a vontade, implantada a vontade de fazer o que é bom, do que é agradável a Deus. Ele tem um pendor natural para o bem, porque ele veio do Criador, que é todo bom e que tudo que ele faz é para o bem. Esse é o ser humano antes da queda. Eu diria que o ser humano de Gênesis 1 e de Gênesis 2, porque o ser humano de Gênesis 3 já é um ser humano completamente corrompido, e de lá para cá a história a gente já sabe. Não é? Então, esse ser humano, ele tem esta natural tendência para coisas boas. Diz aqui, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas, mudavelmente, aí vem aqui um neologismo, né, essa expressão adverbial, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Eu já falei isso em outros estudos, mas é o momento de relembrar aqui que quando eu ainda fazia seminário, me lembro lá das aulas do professor Aproniano Wilson de Macedo, as aulas de teologia sistemática, em que ele usava expressões latinas para se referir ao que o ser humano, a condição do ser humano.
Então ele usava a seguinte expressão: posse non peccare. Eu posso não pecar. E o ser humano podia não pecar. Mas ele podia também pecar. Posse peccare. Depois da queda, isso mudou. O ser humano já diz assim: non posse non peccare. Ou seja, eu não posso não pecar. Eu peco simplesmente. Então, você que me vê, que me ouve, ainda que você tente não pecar, você é pecador, a sua natureza é pecaminosa, é pecadora. Cristo veio exatamente morrer por esta sua e por esta minha natureza pecadora ou pecaminosa. E desde o momento que eu creio em Cristo como Salvador, sabe o que vai acontecendo com a minha natureza? Essa natureza pecaminosa vai aos poucos cedendo lugar para a nova natureza que Cristo implanta em mim e que vai ter a sua consumação, sabe aonde? No reino dos céus. Lá com o Senhor na Nova Jerusalém. Até lá, meu amigo, até lá, vamos continuar nessa tensão constante de peca, não peca, faz o que é certo, faz o que é errado. O apóstolo Paulo tentou definir isso, exprimir o que isso fazia com ele, diz assim: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu estou sempre fazendo. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque as duas naturezas nossas, a natureza que foi gerada por Cristo no novo nascimento, na conversão, e a natureza antiga, que insiste em permanecer, porque Deus não quis desfazer o ser humano totalmente no momento da conversão. Essa assunção da nova natureza, do novo homem, vai acontecendo gradualmente. E não só de forma progressiva, não. Às vezes regride também. O ser humano tem dessas também. Né? Já está avançado na vida espiritual, depois regride, recai. E isso é problemático, causa uma tensão completa no ser humano. Né? Vamos para mais um item da nossa confissão de fé, o item terceiro, que diz assim: o homem, ao cair do estado de pecado, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Meu querido, a situação do ser humano é a seguinte: ele entrou numa rua com seus próprios pés. E lá na frente ele viu uma placa escrita assim: sem saída. Sabe essas ruas que, normalmente ruas, que é utilizada só para os moradores daquela rua, não é uma rua para tráfego dos veículos normalmente, mas é só para acesso dos moradores. Aí ele entrou naquela rua, quando chegou lá na frente, rua sem saída. Ele entrou com os próprios pés numa vida de pecado, mas ele não consegue sair com os mesmos próprios pés dessa vida de pecado. Ele precisa de auxílio. E esse auxílio vem de fora. E esse auxílio vem de Cristo. Só Cristo é capaz de tirar esse homem desse estado e gerar nele uma nova natureza e ele poder então ser liberto da opressão do pecado. Então, ele não pode converter-se. O ser humano não pode converter-se. Esse verbo aqui, converter, ele não é reflexivo.
Eu não posso agir em mim mesmo convertendo-me. A conversão, ela vem de fora. Eu sou passivo nessa conversão. O agente da minha conversão é o Espírito Santo de Deus, que age em mim, troca o coração de pedra pelo coração de carne, e eu sou vergado, eu sou levado a o que é bom, a querer Cristo como Salvador, a desejar as coisas espirituais pela ação do próprio Espírito Santo de Deus. Então, o meu arbítrio hoje é tendente para o que é ruim, para o que é mal. Você vê uma criancinha, observa uma criancinha, um garoto de 2 anos de idade. O bichinho já faz uma peraltice da melhor qualidade, com 2 anos de idade. É uma tendência natural, faz parte da natureza humana, como diz o próprio Davi, lá no Salmo 51, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, é uma natureza que, depois da queda, a gente já nasce com ela. Então não há nenhuma tendência natural minha a querer a Deus e a querer as coisas espirituais. Isso só é conseguido por mim com ação externa que vem do Espírito Santo de Deus, que vem de Deus através do seu Espírito Santo. E ele verga, ele dobra a minha vontade para fazer a vontade dele. E eu quero, inclusive, aqui lembrar, quando o apóstolo Paulo fala lá na 2 de Coríntios, capítulo 12, quando ele reconhece que a graça de Deus é bastante para ele, e ele até fala assim, curioso que agora eu tenho prazer nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quer dizer, quando nós somos vergados por essa ação espiritual do Senhor em nosso coração, nós passamos a desejar as coisas espirituais. Mas é claro, desejamos as coisas espirituais e as coisas carnais também. E aí o conflito é gerado aí para a vida toda. Porque duas naturezas coexistem no nosso ser. Uma natureza pecaminosa, lá do Éden, e uma natureza espiritual que foi gerada pela ação do Espírito Santo e ela está querendo dobrar a pecaminosa. Isso vai acontecer até o segundo final de vida que nós tivermos. E só não somos condenados porque Cristo morreu no nosso lugar e pagou a nossa dívida. Você já ouviu falar em assunção de dívida lá no Código Civil? Pois bem, Cristo assumiu a nossa dívida. Ele assumiu a nossa culpa, pagou por ela e nos legou, nos deu esta nova vida que ele comprou para nós na cruz. Item 4 da nossa confissão de fé, deste capítulo 9 do livre-arbítrio. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado, e somente por sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Veja você que a gente se surpreende. Aquele camarada, um crente tão fervoroso, sempre na igreja, foi capaz de fazer aquilo que nós sabemos que ele fez. Oh! E admiramos que uma pessoa de tão elevada espiritualidade tenha caído em tamanho pecado. É o ser humano, meu querido, é o ser humano. Essas duas naturezas, elas coexistem. E o homem espiritual, mesmo sendo espiritual, ele não quer somente as coisas espirituais. Ele quer também
eu tenho dificuldade de falar as carnais porque eu tenho dificuldade de fazer essa separação entre a carne pertence ao mal e o espírito pertence às coisas boas. Não, é a natureza humana, é o ser humano como um todo. O ser humano como um todo, ele quer coisas do bem, que agradam a Deus, e o ser humano como um todo quer coisas que não agradam a Deus. E há coisas entre uma e outra que não agradam nem desagradam, simplesmente são próprias daquela natureza. Por exemplo, tomar uma refeição, isso é da natureza humana, não tem pecado nisso, não tem também virtude nenhuma, faz parte da natureza um bom alimento, né? Já pensou um bom churrasco? Quem é que não gosta? Então, isso é próprio da natureza humana, da natureza do nosso corpo material, que precisa de alimento. Isso aí não tem pecado, nem deixa de ser algo. Não é pecado e também não é ao contrário uma coisa virtuosa, não. Simplesmente é algo que a gente usa porque precisa dela como natureza humana. Então, o ser humano, ele convertido pelo Espírito Santo, ele tem potencial para continuar livre e cada dia mais crescer em graça. Ele precisa buscar isso. Buscai as coisas lá do alto, diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Colossenses, onde Cristo vive. Buscai. Precisamos buscar mesmo as coisas espirituais. Precisamos ter uma diligência maior nas leituras bíblicas. Precisamos ter cuidado maior nas orações, nos nossos relacionamentos. Aquela palavra que nós talvez não tenhamos tomado cuidado e a tenhamos pronunciado, ela poderia ter sido evitada. Enfim, nós temos que ter toda essa diligência dia após dia, para que nós não demos vazão à nossa natureza decaída. Item 5, que é o último desse nosso estudo de hoje do livro-arbítrio. Diz assim: e no estado de glória que é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita, imutavelmente livre para o bem só. Olha, nós temos na nossa literatura, na nossa doutrina reformada, o seguinte entendimento: criação, criação, redenção e consumação, ou glorificação. Né? Este último estágio da glorificação é aquele em que nós receberemos um novo corpo, os que estiverem vivos quando da volta de Cristo serão transformados, e os que já tiverem falecido, eles participarão da ressurreição, e os que forem de Cristo participarão da primeira ressurreição, porque haverá duas. E quando isto acontecer, ou seja, quando se der esta ressurreição, haverá então a glorificação. Aquele ser humano que antes estava preso aos seus pecados, às suas mazelas da presente vida, ele encontrará a plenitude de tudo aquilo que ele creu. Agora ele tem um corpo incorruptível, um corpo que não estará sujeito à morte, à doença, a sofrimento. Ele terá no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, a plena vontade de servir a Deus somente. Ele não estará mais sujeito ao pecado, nem mesmo à morte. Então, esse estado de glorificação a que se refere o item 5 do nosso estudo é esse momento, lá na glória, lá na Nova Jerusalém. Então, lá, este livre-arbítrio, ele terá a sua consumação. Até lá, livre-arbítrio não é perfeito. Você sabe por quê? O pecador, quando eu falo pecador aqui, eu quero me referir àquele que ainda não creu em Jesus como Salvador.
Você acha que de uma hora para outra ele vai falar assim, eu quero Cristo como Salvador, eu vou entrar naquela igreja, vou ouvir o sermão, vou atender ao apelo da palavra de Deus e vou me converter. Você acha que é assim que funciona? Ele depende de Deus. Ele depende da ação de Deus. É Deus quem conduz tudo. Vai à igreja hoje, ele não quer ir, mas vai. Chega lá o sermão pessimamente pregado, e ele fica ali com os olhos vidrados até o fim, achando que aquilo ali foi feito para ele. E o pregador faz o apelo, alguns fazem, outros não, né? Ele se converte ou é convertido de uma forma avassaladora, porque Deus conduziu todo o processo, é assim que funciona. Agora, depois deste momento que ele é convertido, ele recebe essa nova natureza, que é como um bebê espiritual, que cresce com ele e precisa de alimento. Um bebê não precisa de alimento? Na vida espiritual também, o novo convertido precisa de alimento. Muita Bíblia, muita oração, muita igreja, desviar-se dos caminhos maus, desviar-se dos maus pensamentos, desviar-se das más companhias. Tudo isso este novo ser que está em formação precisa. Mas o livre-arbítrio são os dois momentos que eu posso assinalar que ele existiu. Antes da queda, existiu, e agora existirá. Né? Existiu uma vez e agora existirá depois da glorificação. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Obrigado por acompanhar esse estudo. E agora eu quero mandar aqui uns recadinhos para quem está conosco até esse momento. Meu querido Paulo Roberto Carvalho. Deus abençoe você, Paulo Roberto. Acenei aqui para o Paulo Roberto. Gabriel Santos, meu caro pastor, estou acenando aqui para você também. Ismael Maria Mendes, meu caro colega pastor, Deus abençoe você, estou acenando para você também. E outros que já passaram por aqui. Deus a todos abençoe. Dê um ótimo final de quarta-feira sob os cuidados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima semana, cá estaremos novamente para estudar a palavra de Deus. Fique com Deus, continue com Deus, né? Você já está com Ele. Um grande abraço.